Todas as pessoas, todos nós temos uma caminhada e às vezes, quando vemos uma pessoa, nós pensamos que já sabemos que esta pessoa é assim e pensamos que esta pessoa já nasceu crente, sempre foi assim e que ele nunca passou por nada, foi sempre assim. E este programa é mesmo isso que nós estamos a falar e perguntar de onde que esta pessoa vem, o que é que ela já fez na vida e como é que se tornou, como é que se tornou. Entretanto, hoje eu tenho aqui ao meu lado a Mária. E a Mária vem da Eslováquia. Exatamente. Sim. Então, conta lá um pouquinho, Mária. Vem da Eslováquia, nasceu onde? Tem irmãos? Como que foi a sua vida quando era criança? Então, nasci na Eslováquia, numa cidade que se chama Trnava. Aquilo fica perto da cidade principal, que é Bratislava. Ok. Né? E tenho uma irmã que é mais velha do que eu, 3 anos, é a diferença. E pronto, nasci numa família feliz, a minha família nunca tinha muitos problemas, Ok. sempre tivemos tudo o que precisávamos, então nunca encontramos alguns problemas mesmo graves, né, que algumas pessoas passam. Então a nossa vida foi mais ou menos calminha, Sim. né? Era crente, tinha alguma religião, não era nada, como é que era? Da parte da minha mãe, como a minha avó também, ela frequenta numa igreja católica. Ok. Começou a frequentar como muitas pessoas fazem quando já acabou de trabalhar, né? Agora é tempo para servir a Deus. Então Ok. agora só vou à igreja católica, né? Ok, então a Então, sua avó era assim? Exatamente, sim. Trabalhou a vida toda e quando já não Exatamente. trabalhou mais, então aí começou só a ir à igreja, pronto. Exatamente, porque agora já está reformada, então Ok. agora tenho tempo, vou lá talvez limpar a igreja, vou Ok. ajudando, então fico assim. Então a minha mãe também mais ou menos, ela nunca foi mesmo católica praticante, porque quando ela era criança, ela ficou ofendida com, acho que chama-se padre, né? Aquele que está lá Sim, sim. o pregar. Então ela ficou muito ofendida com ele. Então nunca queria depois entrar numa igreja católica, mas ela deixou para nós escolher o que queremos fazer na vida, Ok. se queremos acreditar ou não. Então ela falava alguma coisa ou ouvia do avô? Mais da avó, porque ela nos sempre depois levou para a igreja católica Ok. com crianças. Uma vez criamos um escândalo grande lá, Ah, é? como não se pode gritar. Sim, as duas irmãs. Irmãs e também com mais pessoas da família. Fizemos um escândalo com crianças, né? Não nos queremos calar, estávamos a brincar lá, tudo isso. Então ela depois disse, não, jamais não vou levar vocês para a igreja. E nós todos chegamos, finalmente! Conseguimos o alvo. Exatamente. Mas fizemos aquela cerimónia que católicos têm, aquela primeira, tipo... Comunhão. Acho que é isso, primeira Sim, eu comunhão. também não sei. Era a primeira comunhão, né? E eu escolhi fazer, porque gostava de vestido como princesa e Ok. recebemos umas prendas. Ok. Então, claro Só que... tinha vantagem. Exatamente, claro que uma criança quer fazer, Sim. se não percebeu o que se passa, né? Sim. E pronto, continuei na vida assim. Eu acreditava que há algum Deus, há alguma coisa maior do que nós, mas nunca praticamos, Sim, nunca pronto. sabemos mais sobre Ok. Deus. Yeah. Então, depois, como é que foi? Cresceu, estudou, o que é que foi fazendo? Sim, então cresci, né? Estudei. Estudou o quê? Estudei a economia. Ok. E pronto, estudei nessa área, como a minha mãe também, ela trabalhava nessa área também. E pronto, cresci, tinha a minha vida como jovem, são aquelas alturas e baixas, né, da pessoa quando tentamos nos conhecer, saber quem somos e encontrar uma verdade sobre a nossa vida. Então lá, por exemplo, até aquela altura, tipo 16, 17 anos, eu sempre sentia que Deus está tipo perto de mim, eu sentia alguma coisa assim boa que estava perto de mim. Tinha uma ideia, ok, Deus existe, está por aí alguma coisa, pronto, está. Exatamente, não sei como, mas sabia que era Deus, era bom, né? Mas depois, quando comecei a andar com amigos mais, né, mais companhias, Ok. etc., tipo discotecas, essas cenas, então mesmo senti que Deus se afastou de mim. Ok. E eu- Sentiu Yeah. que já não tinha esta... Não tenho aquela presença boa e eu sabia que era Deus que se afastou de mim. E eu tipo sabia que é porque eu tenho vida má. Se não sabia como voltar para Deus, não sabia Ok. como mudar, como Sim. tipo ter aquela presença outra vez. Yeah. Então continuei na vida, Sim. segui a minha vida. Sim. Deu conta, mas pronto, não sabia mudar, Yeah, então não, olha, não pronto. tenho solução, então pronto, é só vamos seguir à em frente, frente. sim. Yeah.
que ninguém me ensinou, ninguém na família sabia, né? Como fazer essas coisas, como Deus é, ninguém conhecia Deus. Então fiquei naquela tipo, ok, agora pronto, vamos Sim. seguir. E tinha um sonho de ser hospedeira. Sim. Foi Por quê? Por causa de viajar? É isso? Não sei, eu me lembro que estava num avião com a minha tia, porque fomos para Egito, e havia algum problema no avião. Não sei o que aconteceu lá, já havia um problema. Sim. Eu era criança, acho que 12 anos. E eu fiquei muito calminha. Fiquei lá e fiquei a pensar, eu quero ser uma hospedeira. No meio daquele problema e estresse, eu pensei, eu aguento esta pressão. Yeah. Eu pensei, isso seria um trabalho fixe. Então, desde aquele dia, pensei, eu quero ser hospedeira. E pronto. Depois, Então, né? depois tornou-se hospedeira. Exatamente. Sim. Aonde? Fui para a Alemanha. Então, vivi na Alemanha 3 anos e um pouco. Eu saí da Eslovaquia quando tinha 19 anos, após os estudos. Fui viver Quer lá. dizer, acabou os estudos de economia e depois fez um estudo para hospedeira, é isso? Exatamente, Pronto. foi um curso que Sim. eles fazem, era 3 meses, qualquer Ok. coisa assim cada dia, então era intenso. Mas depois então fui para a Alemanha trabalhar lá como hospedeira, 3 anos. Tive e que tais. aprender alemão? Ou Não, isso foi bom, porque só Foi usei bom? inglês. Ok. Porque eu estudei alemão 11 anos na escola, Sim. mas não aprendi nada, Não aprendi nada. mesmo Tem nada. a ver com o professor, né? Acho que sim, né? vamos culpar Pronto, o professor. Sim, é isso mesmo. Não aprendi mesmo nada. 11 anos. Mas em Sim. Eslovaquia sempre se aprende alemão ou não? Nós temos Ou é uma alemão, opção? inglês ou francês Ok. e depois podemos obter russo Ok. ou outra língua. Mas Sim. depois Então, a fora. Maria aprendeu o quê? Ou o que é? Eu O que aprendi, é que lhe estava a tentar ensinar? estava a tentar ensinar alemão. Sim. Era na primária, Sim, que tinha. é 9 na anos. primária já? Sim, Ok. em 9 anos temos a primária Sim. e depois temos 4 anos Sim, Pronto. secundária, pronto. podemos Sim. dizer secundária, onde nós escolhemos o que queremos então aprender. Eu escolhi economia Ok, e lá também continuamos com a língua. ok. Só que Então, os primeiros mesmo no primária já têm o inglês Sim, e têm alemão ou escolha? sim, nós temos que escolher, eles nos dão automaticamente. Essa Ok. gente aqui inglês e aquela vai aprender ok. alemão. É uma ou outra? Exatamente, Sim, sim. ok. A mim calhou alemão. Calhou, pronto. Calhou-me Mas alemão. a mesma fala inglês também? Sim, falo inglês, eu aprendi a falar inglês nos jogos do computador. Ah, Eu gostava Ok. muito de jogar. sim. Então lá, como a pessoa precisa inglês, eu aprendi inglês assim. Tinha uma motivação. Exatamente. Pronto, Quando é há isso. motivação, tudo se consegue. Sim, é isso, né? Então foi para a Alemanha, com a Exatamente. hospedeira. Exatamente. Eu usava lá a língua inglesa. E pronto, trabalhei lá, gostei muito do trabalho, foi muito fixe. Mas depois, acho que foi um ano, já estava lá na Alemanha 1 ano, comecei a sentir que isto não é tudo na vida. Sim, então a vida é só isso. Exato. É só isso mesmo, trabalhar, construir uma casa, ter dinheiro, ter família, depois morrer e nada mais. Sim, Então, não queria acreditar nisso, essa ideia, tipo, não, isto não pode ser, é muito pouquinho, sim. pronto, não faz sentido, né? exatamente, Sim. não faz sentido. E naquela altura a minha irmã começou também a procurar Deus, Ok. por causa da vida dela tinha alguns problemas, etc. Então ela começou a procurar da solução. Ok. E eu comecei a procurar então, o que estou a fazer aqui na vida. Sim, ok. E ela foi me visitar uma vez lá na Alemanha e me lembro que ela e eu tipo começamos a falar sobre Deus. De nada, nunca nada, falamos sobre sim. Deus, mas de nada começamos a falar sobre Deus. Falava o quê? Quem é Deus? ou... Sim, começamos a falar, e é Jesus? É Jesus, então quem é Jesus? Ok. E é aquele que foi crucificado, né? Sim, aquele. E é Deus? Quem é Deus? Não sei quem é mesmo Deus. É algum lá Sim. espiritual, alguém que fez tudo, né? Alguém muito poderoso, mas quem é? Não sei. Então fomos assim procurando. E nós resolvemos e dizemos, nós precisamos de uma igreja. Se não queremos igreja católica, porque nós conhecemos aquela igreja, já andamos lá. Sim. E nunca sentimos Deus, nunca percebemos quem é Deus lá, das pregações delas. Então nós queremos uma igreja, mas não aquela. Queremos uma igreja que dança, que canta, que faz coisas, mesmo Sabia que existia esse tipo de igreja. É por causa dos filmes. Lá normalmente tem na América, Sim, sim. tem aquelas igrejas africanas, né? Elas Sim. cantam muito, Ok, dançam sim. muito e pregam da Bíblia. E nós dizemos, nós queremos isso.
Isso é mesmo que queremos na igreja. Então, não sabíamos que temos esse tipo de igreja na Eslováquia. Então, Sim. ficamos, pronto, deixamos assim. Sim. Não vamos fazer nada mais, vamos continuar com a nossa vida. Mas como Deus é fiel, ele já Sim, sabia, já sim. estava a ouvir. Então, minha irmã tinha um colega lá na Noruega. Como A ela sua irmã vivia. estava a viver em Noruega? Exatamente, com a Porquê? minha mãe, porque ela também era hospedeira. Ah, hospedeira, pronto. Lá na Ok. Noruega. Yeah. Sim. A minha mãe foi lá também trabalhar, estava a viver com a minha irmã. E a minha irmã tinha um colega, eles eram muito amigos. E ele era da Igreja Maná. Ah, ok. Yeah. É em Noruega? Não. Aqui em Portugal, só depois ele começou a trabalhar também como hospedeiro, então foi viver lá. Ah, ok, está bem. Yeah. Sim. E ele falou a ela sobre a Igreja Maná. E pronto, ele começou a falar um bocadinho sobre Deus, introduzir a ideia de Deus, etc. E uma vez, quando eu depois fui visitar a minha irmã, ela me falou que esse amigo, disse ela, ele me disse, se tu tens muita fé em Deus e mesmo acreditas e recebes, Deus vai te dar um dono, que é o dono das línguas, que nem diabo percebe. Ninguém percebe, é só Deus e tu vais perceber. E eu fiquei embaralhada. Eu quero isso mesmo na vida. Porque eu estava sempre de procura das coisas sobrenaturais, bem dos jogos também, né? Porque os jogos têm muitas dessas coisas, nem mais. Então eu sempre gostava dessas coisas sobrenaturais. E eu fiquei lá a pensar, será que um dia consigo ter tanta fé de ter essa prenda de Deus, ter essa língua e não sei o que mais? E ficou naquela, né? E depois a minha irmã falou mais com este rapaz, com esse amigo, e ele não desistiu, que é bom. Sim. Porque ele foi buscar na nossa plataforma que temos, igrejamana.com, Sim. foi lá buscar onde temos igrejas. Sim. E ele encontrou que temos uma igreja na Eslováquia, 2 igrejas na Eslováquia. Vocês não sabiam, pois? Não sabíamos mesmo. Nós desistimos, Sim. porque a igreja portuguesa na nossa mente, naquela Pois. altura. Sim, claro. Mas na verdade temos igrejas em muitos países. E ele descobriu que temos igreja lá na Eslováquia. Então ele enviou contato para ela. E ela entrou em contato com o Bispo Pavel lá na Eslováquia, pelo e-mail. E o Bispo Pavel depois ele contou a nós que uma semana antes que ela enviou esse e-mail, que numa vigília ele deu uma profecia lá na igreja que elas vão receber e-mail das pessoas que falam eslovaco, mas não vivem na Eslováquia, mas vivem longe. E numa semana após isso, a minha irmã enviou esse e-mail, sim, que precisa de ajuda, etc., e receber Jesus. Então, eles encaminharam ela. Eu, né, ainda demorei um bocadinho. Então, a sua irmã, então, pronto, ela, pronto, entrou em contacto e pronto, entregou a vida a Jesus. Exatamente, sim, Pronto. quando estava a falar com eles, Sim. eles contaram a ela a grupo familiar pelo Sim. Skype, porque Ok. ela também na Noruega, então, Sim. distâncias. E ela entregou a vida a Jesus. E ela depois me enviou o livro de Origem dos Problemas. Porque eu já estava à procura de Jesus, só que Sim. pronto, não tinha muitos problemas na vida, então ainda conseguia né, Não tinha continuar. muitos problemas, pronto, então, olha, Yeah, ainda estou é. bem, pronto. Exatamente, então vamos continuar com a vida como Sim. é. Né? E comecei a ler esse livro e comecei mesmo a pensar, mas como é possível que ninguém me ensinou isto? Porque é claro que cada pessoa tem algum problema. Sim, sim. E ali percebi que muitos problemas que tinha na vida antes, que não era necessário ter. Sim. Foi uma consequência da vida que eu vivi e ninguém me ensinou isso, né? Claro que os pais eles fazem o melhor que podem para Sim. ensinar uma criança, se não sabem, não conhecem Deus, sempre vai acabar Sim, dar um sim. problema. É isso. E li esse livro e lá no fim tinha a oração da salvação. Sim. Então eu li aquela oração e eu pensei, acho que isto é oração, então vou fazer outra vez. Outra vez, agora a sério. Agora a sério. Então li outra vez e orei e ali entreguei a minha vida a Jesus. Mas não senti nada. Tipo, foi assim natural. Tá bom, continuei. E só depois foi o ano 2013, acho que foi assim, foi lá perto de dezembro.
E depois, no março, próximo ano, 2014, eu fui a férias para a Eslováquia e eu decidi, eu tenho que ir então à igreja, porque eu já entrei em contato com o Bispo Pavel também, já disse a ele que quero saber mais sobre este Deus. Sim. E ele me convidou então a ir à igreja, mandou-me a morada da igreja. Eu fui procurar então como eu posso ir lá, porque fica um bocadinho longe da minha casa. Sim. Da Trnava para Banska Bystrica, Sim, está um bocadinho longe, sim. E eu decidi, eu vou à igreja, então eu vou ver então, o que esta igreja tem, como esta igreja é, etc., né, para conhecer. E eu pedi ao meu pai para me dar boleia no domingo. Sim, mas não é para ir para a igreja, é só ir para a estação dos autocarros. Então eu pedi a ele, acho que foi numa segunda ou terça-feira, pai, podes me ajudar com isto, porque quero ir àquela cidade, tenho que levantar muito cedo, tinha que apanhar um autocarro tipo 5 da manhã, para fazer viagem tipo 3 horas e tal, chegar lá às 8 e tal, e a reunião começou às 10 ou 10h30, só que ia apanhar o outro autocarro. Pronto. Ia chegar muito tarde, após do começo da reunião, então eu vou cedo e pronto, vou estar lá mesmo do início. E então eu pedi a ele, eu disse, está na boa, não faz mal, vou te dar boleia, não tem problema, tá bom. Então assim passou toda a semana e no sábado à noite, então eu estava no meu quarto, preparar coisas para a viagem, confirmar autocarros e tudo isso. E eu fui buscar água à cozinha e o meu pai estava noutra sala, que está conectada, estava lá no computador, ou no televisão, ver televisão. E ele de repente virou para mim e ele perguntou, Mária, por que tu queres ir àquela cidade tão cedo? E eu pensei, agora o que eu vou dizer? Porque eu sabia, se eu vou contar que eu vou para a igreja, aquilo vai dar problema. Ele vai ficar chateado. Eu sabia isto dentro de mim, porque ele nunca foi da igreja, ele é sempre ateísta desde o início, nunca acreditou em Deus. Mas também não era assim contra, mas quer dizer... Exatamente, mas sabia que agora agora vai dar problema. Então fiquei lá a pensar um bocadinho, tipo, vou dizer que vou visitar alguma colega que está lá. E depois pensei, mas eu vou à casa de Deus, eu não posso mentir sobre isso. Então fiquei a pensar, vou contar então a verdade. E o que acontece, acontece, mas vou contar a verdade. Então eu disse a ela, olha pai, eu vou só ver uma igreja, só para saber como está. Acabou-se paz na casa. Ali acabou. Aconteceu o que já tinha pensado. Exatamente. Totalmente, ele se levantou, começou a gritar e ameaças, né? Todas aquelas coisas que de certeza muita pessoa já passou. E começou a dizer, quando vais lá, não voltas para casa, a casa vai estar trancada, tu não és minha filha, mas porquê? Nós demos tudo a vocês. Sim, e porquê? Que tristeza. Tudo isso. E eu fiquei a pensar, e agora o que vou fazer? O que vou fazer? Tinha que decidir, ou vou ficar em casa. Então fui para o meu quarto, enviei o e-mail para o Bispo Pavel. É muito importante mesmo falar com os líderes, com pessoas que já estão crescidas. E enviei esse e-mail para ele. Ele só disse, é a sua decisão. Se quer vir, diga e vamos estar lá à sua espera. Foi só isso que ele disse. Eu pensei, ele vai dizer não sei o que sobre Deus. Não, ele só disse isso. Mas eu acredito que ele foi orar com a pastora Ana também. Porque naquela altura, como meu pai estava lá a gritar em casa, aquilo demorou tipo 2 horas. Ele entrou no quarto, saiu, entrou, saiu. Foi mesmo uma luta grande. Eu não respondi. Mas eu senti dentro de mim uma força que estava-me sempre a puxar que tens que ir, vai, tudo vai estar bem, vai, tu tens que ir. Eu não sabia porque tinha que ir, mas só sabia que mesmo tenho que ir lá. Então eu decidi, eu vou. E então o meu pai foi dormir, já se cansou, acho eu, de tantos gritos. Então ele foi dormir e eu fiz plano. Então eu fiz plano que, se por acaso ele levanta mais cedo do que eu, porque ele sabia, né? Quando eu preciso sair agora.
se ele se levanta mais cedo e ele esconde a minha carteira e os chaves, então não posso ir. Sim. Então eu peguei na minha carteira, nos chaves, e pus tudo isso debaixo da minha almofada. Sim, toda juntinha, prontos para ir. Exatamente. Com roupa vestida, tudo isso, e fui dormir assim. Para depois acordar e sair de casa muito cedo. É muito rápido. Muito rápido, antes que ele dá conta que eu já estou acordada e que eu vou sair para a igreja. Sim. Então, de manhã, levantei tudo mesmo muito quietinho, né? Não se passa nada. Chamei um táxi para me dar boleia, porque a estação de autocarros fica longe, é tipo 1 hora de pé, e é pois sim. escuro, Sim. então pronto. Chamei o táxi, fui de táxi, até no táxi foi um amigo, então consegui evangelizar logo lá, Okay. no táxi. E depois foi Quer para a dizer, igreja. foi evangelizar, quer dizer, mas ainda não tinha entregue a vida a Jesus. Sim, mas já sabia que tenho que falar sobre Jesus. Ok, pronto. Não sei como, mas foi tudo tipo muito natural. E acredito que era o Sim. Espírito Santo que já estava pronto a ajudar-me com toda essa viagem, ir para lá, para a igreja. E lá eu disse a ela, eu vou para a igreja porque Jesus, ele é muito bom e Deus é muito bom. Claro que ainda não sabia aquela parte de Jesus é verdade, o caminho, a vida. Mas eu sabia a primeira parte, que Deus é muito bom e que vou lá, pronto, na igreja. E então cheguei a Banska Bystrica, o bispo já estava lá à minha espera para me dar boleia para a igreja, me ajudar com isto, porque era mesmo muito cedo. E entrei na igreja e teve lá um diácono que foi assistente. E logo que entrei, logo ele começou, Jesus é bom, ele é Salvador. E começou mesmo a falar todo o Evangelho, porque o bispo e o pastor tinham que preparar coisas, então ele ficou comigo, tipo, me acompanhar naquele espaço de tempo. E então ele falou tudo isso de Deus. E eu pensei em mim, mas eu sei isso, eu acredito nisso, por que está a me dizer isso? Eu sei! Tipo, foi muito, muito natural. E pronto, depois eles foram orar, que tem intercessão antes da reunião. Eu fui para outra sala, deram um livro de 4 visões de Jesus Cristo. Então comecei a ler aquilo, foi em eslovaco, então percebi. Foi em eslovaco, estava então a ler. E a sala tinha só alguns servos, que são diáconos, para orar. Então fiquei a pensar, tá ok, está na boa, tem aqui algumas pessoas, que era muito tímida, ainda sou. E fiquei a pensar, aí, como vai ser se isto enche, né? Se vai ter mais pessoas, como vai ser? Fiquei um bocadinho preocupada com isto. Mas pronto, fui lá ler o livro, depois eles acabaram de oração, a pastora me chamou. E entrei na sala, e a sala estava mesmo cheia. E tinha que entrar em frente de todas as pessoas. E no início da reunião, das intercessões, eu combinei com o bispo que eu vou sentar mesmo lá atrás, onde ninguém me vai ver. Mas quando eu entrei na sala, estava comigo a pastora. E a pastora, ela disse, não, tu vais ficar aqui sentada, quase em frente, né? Aqui a pé, um jovem, que ele agora é missionário, aqui da Eslováquia, e ele vai te ajudar a ler Bíblia. Eu fiquei toda envergonhada, só pensei sobre isso. Toda a gente está a olhar para mim, de certeza. Claro que ninguém olhou, mas é aquela coisa, pronto. Então foi a minha primeira reunião. E nessa primeira reunião, cantaram, dançaram, bateram palmas. E eu fiquei assim, tipo, envergonhada. Fiquei lá na minha, nem bati palmas, já achei, você bateu só foi um bocadinho, porque estava mesmo muito envergonhada. E dessa reunião não me lembro quase nada. Não me lembro da pregação, não me lembro o que o bispo falou mesmo. Não me lembro nada, só sei que me sentia em casa. Sentia-me que estou no sítio certo, que aqui estou mesmo bem. E o que me lembro, uma coisa engraçada, era na altura das ofertas. Era na altura das ofertas. E vi que as pessoas foram lá à frente, como tirar lá o vaso, né? Com ofertas, e o pessoal começou a sair e põe tipo assim, mão dentro. E eu pensei, mas que coisa estranha. As pessoas estão a meter as mãos vazias dentro de um vaso. Mas por quê? Será que eu tenho que ir também fazer isso? Será que é isto que Deus diz para nós fazer?
E fiquei pensando, mas pronto, se Deus diz isto, pronto, Deus diz isto. Mas como era envergonhada, não saí do meu Pois lugar, está. graças a Deus. Porque eu ia sair lá com a mão vazia, porque eu mesmo pensava que, pronto, a pessoa não tinha nada, porque não ouvi nenhuma moeda cair, Pois não ouvi isso. nada cair dentro. Pois. Então mesmo pensei que pessoas foram ao laço, mesmo meter uma mão vazia dentro do Sim. vaso. E eu fiquei pensando, ok, pronto, deixa passar, tá bom. Passou e fomos até o fim da reunião, onde chamaram para vir a salvação. E eu não percebi bem que era mesmo chamada para a salvação. Então fiquei no meu lado, lá na minha cadeira, na minha safe zone, onde ninguém me vê. E com o bispo conseguiu ver isso, que tinha esse problema ali. Então ele chamou toda a igreja a sair. E na verdade toda a igreja saiu para o altar fazer essa oração. Então eu fiz essa oração lá e depois fomos para outro lado, dar os dados, etc. E lá tipo, não percebi bem o que aconteceu, só sabia que alguma coisa mudou. Sabia que agora aqui, como estou, é para sempre. E eu percebi que essas pessoas que estão aqui, esses líderes, tipo a pastora, o bispo, que o que eles dizem é para valer. E agora eu tenho que seguir isto, que eles vão me dizer sobre Deus. Sim. Não é para questionar, tipo, Sim. não é tipo, será? E desconfiar. Não, é seguir, é fazer. Eu senti isso dentro de mim, foi tipo algo muito natural. Foi algo mesmo assim, fácil. Então foi assim que entregou a vida a Jesus, né? Exatamente. É isso mesmo, né? Então vamos aqui acabar esta caminhada com Deus e já nos vemos mais tarde.